Olá, irmãos. Hoje, como nós sabemos, hoje é o dia do Senhor, dia em que nós nos reunimos realmente, né? Aliás, normalmente para adorarmos a Deus, para cultuarmos ao Senhor e também para ouvirmos a sua palavra na pregação, na exposição das Escrituras, na reflexão das Escrituras. E hoje eu quero, nesse dia, fazer uma reflexão com os irmãos acerca da palavra de Deus. Né? E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a voz do Senhor. Como eu disse, domingo é o dia que nós, em dias normais, em tempos normais, nós nos reunimos para ouvirmos a sua voz na sua palavra. E hoje, sendo domingo, não pode ser diferente. Estamos aqui para ouvir a voz do Senhor na sua palavra, que eu quero deixar para você aqui nesse dia de hoje. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que está lá no livro do profeta Amós, no capítulo de número 4. No livro do profeta Amós, no capítulo de número 4, a partir do verso 6, que tem muito a nos ensinar acerca da voz do Senhor, quando Deus fala com o seu povo, especialmente através do sofrimento. Aliás, isso me fez lembrar as palavras sábias do grande C.S. Lewis, autor de várias literaturas aí conhecidas, como as Crônicas de Nárnia, por exemplo. Ele certa vez disse que o sofrimento é uma dessas vozes do Senhor. Ele disse que o sofrimento é o megafone de Deus para nos acordar em tempos de letargia. Então Deus envia o sofrimento como parte da sua voz. É interessante porque isso está em perfeita harmonia com o que a palavra de Deus nos ensina neste texto de Amós, capítulo 4, a partir do verso de número 6, que está escrito assim: Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, diz a palavra de Deus, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, essa observação do profeta, não vos convertertes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E o verso 12 de Amós 4 é mais conhecido por nós, que está escrito: Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. O Senhor Deus, ele está falando aqui de maneira bem clara nesse texto que ele falou ao seu povo de muitas maneiras através do sofrimento. Aliás, a voz de Deus é de forma múltipla. Deus fala conosco de muitas maneiras. Nos diz a palavra de Deus, por exemplo, no Salmo 19, que Deus nos fala tanto pela Escritura, que é a sua revelação especial, que é a sua voz, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. O Salmo 19 fala isso, a lei do Senhor é perfeita. Mas também nos fala através deste livro da criação, para usar um termo lá do Catecismo de Heidelberg, ou da Confissão de Fé belga. A voz do Senhor também se faz ouvir no livro da criação, né? Porque a criação, diz a palavra de Deus lá no Salmo 19, a criação revela o Senhor, né? Os céus manifestam a glória de Deus. Algo que corrobora, por exemplo, que está em Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 20, né, que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas,
Tais homens são por isso indesculpáveis. Então Deus fala através da Escritura Sagrada, Deus fala através da sua criação, da sua obra de criar, né? Ou seja, a criação testifica a presença de Deus. E é claro, o ponto máximo da revelação e da palavra de Deus, que é a própria palavra feita em pessoa, que é o Senhor Jesus. Como está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 1 e 2, que está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, irmãos, percebamos a múltipla forma de Deus falar com o seu povo. Deus fala com o seu povo de muitas maneiras. E uma destas maneiras, como está escrito aqui no livro do profeta Amós, no capítulo 4, a partir do verso 6, e você pode depois acompanhar na sua casa, uma destas maneiras é o sofrimento, porque nos diz a palavra de Deus aí que o Senhor deixou aquele povo passar fome, que o Senhor mandou praga na lavoura deles, mandou gafanhotos para comer a lavoura deles, deixou eles sem chuva. E tudo isso nada mais era do que a voz de Deus àquele povo, falando com eles, mostrando o seu desagrado, para com aquele povo, para com as obras daquele povo e conclamando ao povo ao arrependimento. E observe aí ao final de cada versículo que diz: contudo, não vos convertestes a mim. Não vos convertestes a mim. Deus estava falando àquele povo, mas aquele povo não queria ouvir a voz do Senhor, não atentavam para o que o Senhor Deus estava falando. De fato, Deus estava com o seu megafone, falando claramente aos olhos, aos ouvidos, ao sofrimento físico daquele povo, mas eles não atentaram para isso, não prestaram atenção nisso. Meus irmãos, nesses dias o Senhor tem nos falado, e Ele novamente está falando através do sofrimento, através do medo, através do temor. Essa doença que está varrendo o mundo, essa pandemia, essa epidemia que está varrendo o mundo aí, que tem nos assustado, não esqueçamos, irmãos, é o Senhor falando à humanidade e falando principalmente ao seu povo. Nós que somos o seu povo temos a obrigação de perceber e atentarmos para a voz do Senhor. Ele está falando conosco. E certamente, como diz o profeta Amós, ele espera que nós nos convertamos a ele, no sentido de voltarmos a ele, no sentido de nos quedarmos diante dele em oração, de joelhos, de estarmos na sua presença, de nos arrependermos, de buscarmos dentro do nosso coração aquilo que precisamos ainda de arrependimento, precisamos ainda de mudança de vida e de caráter. Então, meus irmãos, ouçamos a voz do Senhor. Deus fala no meio do sofrimento. Deus fala por meio da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Deus fala através da obra da criação, por meio das coisas que foram criadas. Deus fala de forma toda especial, inequívoca e maioral através do seu Filho Jesus, que é a própria palavra em pessoa. Mas Deus também nos fala no sofrimento. Deus fala muito no sofrimento. Então, nesses dias de medo, de sofrimento, de temor que nós temos passado, é o momento de aguçarmos nossos ouvidos àquilo que o Senhor Deus está falando conosco. Não sejamos tolos como esse povo foi aqui, de não prestar ouvidos. Deus estava como quem dizendo: eu mandei tanto sofrimento para vocês, eu mandei tantas coisas para, e ninguém entendeu a minha voz, ninguém atentou para o que era eu que estava falando. Meus irmãos, esse mundo não está fora de governo e tudo que acontece neste mundo vem da parte do Senhor. Então, meus irmãos, isso vale tanto para esse momento de pandemia, de epidemia, mas vale também para nossas vidas. Quando nós sofremos, quando nós passamos por alguma privação, por alguma doença, por algo que nos deixa debilitados fisicamente, especialmente assim, lembremos-nos de que Deus está falando conosco. Muitas vezes eu costumo dizer que quando eu adoeço, quando eu estou com febre, quando eu estou debilitado no meu corpo, parece assim que o Senhor chega ao meu ouvido e diz: olha, lembre-se de que você é isso daí. Você é exatamente isso daí. Esta imperfeição, esta pequenez, essa fragilidade. Mas, irmãos, o mais importante é: ouçamos a voz do Senhor. Ele está falando conosco. Ele está falando conosco. Precisamos nos voltar a Ele em arrependimento,
Que não sejamos como esse povo aqui, a quem o Senhor falou através do sofrimento, da fome, das pragas, do colapso econômico, né, que todo esse povo estava passando. E diz a palavra de Deus de maneira muito triste, né? Não houve quem se convertesse a mim, não houve quem voltasse para mim em arrependimento. Deus está falando, irmãos. Respondamos ao Senhor como Ele espera de nós, em arrependimento, com um coração sincero, quebrado na sua presença. Que Deus nos abençoe nesse dia de hoje, que é o dia do Senhor, dia separado para adorarmos ao Senhor. Adore ao Senhor com a sua família nesse dia. Busque a presença de Deus, ore pelos enfermos, ore por aqueles que sofrem, para que o Senhor Deus fale aos seus corações e eles possam ouvir e atentar à voz do Senhor. E você também. Talvez você está com medo dessa doença, talvez você já está com alguma enfermidade. Ouça a voz do Senhor. Nesse momento é o momento de nós quietarmos tudo, aproveitarmos a quarentena e dizermos: Senhor, fala que o teu servo ouve. Tá certo? Então Deus está falando. Ouçamos a voz do Senhor. Deus te abençoe, querido, nesse dia de hoje, e adoremos ao Senhor nesse dia todo especial que é o dia do Senhor. Em nome de Jesus.